Muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Sustentável. Neste episódio recebemos o Francisco Alpendre para falarmos sobre parcerias público-privadas e quais os benefícios que esse modelo pode trazer para a preservação do meio ambiente. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar nossos episódios. Então, bora lá. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Sustentável. É o 22º episódio comigo, o professor Gabriel Tenaglia. Nosso projeto está aí duradouro, está vindouro. E hoje, daqui a pouco, ele vai se apresentar. A gente vai receber o Francisco Alpendre, que é um especialista em parceria público-privada, e tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Sobre as interfaces que esse assunto tem, junto com a preservação do meio ambiente, né, Gabriel? Isso, professor Danilo, Alpendre, a todos aqueles que nos assistem. É um prazer tê-lo aqui conosco, Alpendre, no Podcast Sustentável, que é um podcast justamente para que a gente possa tratar temas ambientais de forma que as pessoas possam compreender. A gente sabe que trabalha para um nicho, né? Mas a ideia é que a gente possa levar informação de qualidade para que as pessoas possam compreender que a temática ambiental, muitas vezes, ela é transversal dentro da nossa gestão, dos projetos. E hoje eu tenho o prazer, pessoal, de receber o Alpendre, que é um amigo que eu tenho há 5 anos residindo aqui em Goiânia, e a gente se conheceu discutindo justamente PPPs na época do aterro do município de Goiânia. Meu amigo, é um prazer. O santo bateu, né? Não é? Tem que bater. Seja bem-vindo, Alpendre, é um prazer tê-lo aqui conosco. Quero te agradecer pela abrir essa oportunidade na sua agenda. Eu sei que você estava viajando, a gente tentou ajeitar, e é o momento que teve. Meu amigo, se apresente, seja bem-vindo ao nosso podcast Sustentável. Obrigado. Primeiro, um prazer. Primeiro, prazer rever o Gabriel. Na verdade, a gente não deixou de se rever, né, Gabriel? Porque a gente fala quase todo dia, né? Verdade. Eu quero só fazer uma pequena declaração. Gabriel é um dos melhores servidores públicos que eu conheço. Isso eu Obrigado. falo assim de coração, e eu falo porque eu conheço o Brasil inteiro praticamente da administração pública, né? E a gente vê tanta gente largada, tanta gente encostada em instabilidade, etc., que não quer produzir. Quando a gente vê um servidor que é diferente disso e acredita nisso, a gente tem muitas discordâncias, né? O Gabriel, eu acho bacana também que ele tem ainda um espírito que muita gente talvez tenha perdido. E são 5 anos aí que a gente tem, eu posso considerar um amigo, mas mais que isso eu tenho admiração pelo trabalho que ele desenvolve, pelas lutas que ele faz aí na prefeitura de Goiânia e pela forma como ele é como pessoa. Isso é raro de acontecer hoje em dia. Obrigado mesmo. Eu agradeço essa oportunidade, vim na correria para estar aqui, estava em Brasília, depois eu vim em Alexânia, onde a gente está atravessando um problema sério, né? Justamente pode ser um início de um tema daqui para a gente falar. Mas o meu nome está aí na tela, é Francisco Alpendre, eu sou especialista em parcerias público-privadas e concessões. A minha empresa é Alpendre Infra, mas ela gira em torno do meu nome, né? E hoje atendo muitos municípios, vamos atender muito mais, porque eu estou entrando agora para ser o consultor exclusivo da UBAN, a União Brasileira de Municípios, que tem quase 1.412 municípios filiados, e a ideia é massificar de uma forma legítima, republicana, ética, diferente aí do que muita gente está querendo fazer, massificar esse conceito que permite desestatizar serviços públicos, mas de um jeito mais brasileiro, de um jeito mais europeu, digamos assim, né? Que é contrário a transferir integralmente os serviços públicos para a iniciativa privada, e sim manter uma certa posição estatal neles, e é para isso que a gente está aqui. Legal. E Alpendre, para a gente já começar, até para a gente ser didático, a gente tem muitos alunos que assistem o nosso podcast, profissionais aí da área de meio ambiente, né? De forma bem didática, se eu pedir para você explicar o que é uma parceria público-privada, onde ela surgiu, Bacana. Que tipo de benefício isso vai trazer para a sociedade, que tipo de benefício que a preservação do meio ambiente pode ganhar com a parceria público-privada. Maravilha. Uma parceria público-privada é basicamente um contrato entre a administração pública e a iniciativa privada, que envolva obrigatoriamente o desenvolvimento de um serviço que é eminentemente público, tá? Vamos dar exemplos para ficar mais concreto, para ficar mais ilustrativo para quem está ouvindo ou para quem depois está assistindo. Serviços públicos, em geral, têm várias naturezas. No Brasil, eles são conceituados pela Constituição Federal.
Isso depende de cultura para cultura, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe o conceito absoluto de serviço público. Aliás, nos Estados Unidos não existe o conceito de serviço público. Existe um conceito chamado facilities, né? Que são órgãos ou determinados departamentos públicos. Gabriel estudou lá também, sabe do que eu estou falando. Mas esse conceito de serviço público é um conceito francês, que determinava que determinados setores é obrigação do Estado prover à sociedade, e aí o Estado provê de algumas formas. O Estado pode prover serviços públicos de algumas poucas formas, que eu vou lhe citar agora. A primeira é que ele fornece esse serviço público de forma direta. Então vamos pegar iluminação pública, que é uma coisa bem básica. O município vai lá e pega os servidores próprios da Secretaria de Infraestrutura, ele troca as lâmpadas, ele compra as lâmpadas, enfim, faz uma licitação para comprar as lâmpadas e aí ele passa a prover ele de forma direta. Isso é considerado ultrapassado e ruim. E aí a gente vê exemplos, a gente não precisa ir muito longe, né? Não sei se os ouvintes, a maioria são aqui de Goiânia, mas vamos pegar os exemplos do lixo de Goiânia, que é, em tese, prestado por uma empresa estatal, a autarquia, né, Gabriel? A Comurg? Não, empresa mista, não chega a ser uma autarquia, não. Sempre essa história, uma empresa mista, criada. Sempre esse papo furado. E aí, a Prefeitura de Goiânia, em tese, ela deveria prestar o serviço de coleta, distribuição e destinação final do lixo. É o que ela, em tese, faz, ou fazia, ou tentava fazer, até semana passada, quando saiu uma nova licitação aí. E ela presta muito mal, né? Em geral, os municípios e os governos e a União Brasileira presta muito mal esses serviços públicos, por questões, primeiro, questões da própria lei, digamos assim. Tudo nessa área tem que ser licitado. Quando você licita, você passa por um grande processo de própria engrenagem burocrática que é difícil passar e que, às vezes, processos que demorariam 1, 2, 3, 5 dias demoram quase 1 ano para acontecer. Você tem um problema também cultural aí da administração pública brasileira, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com isso e a gente tem que falar. Servidores públicos em geral no Brasil, e não estão errados, tá? Porque eles seguem uma lógica da economia de mercado capitalista, eles procuram estabilidade. A maioria faz o concurso público para garantir uma estabilidade e um salário, e não tem nada de errado com isso. Se o mercado está te providenciando isso, você vai atrás de uma externalidade ou uma internalidade do mercado para sustentar melhor você e sua família. O problema é que no Brasil, os critérios para aferir a produtividade do servidor público e até você conseguir mandar alguém para a rua que não está produzindo, praticamente não existem, né? Então, se você está numa empresa, dentro de uma economia de mercado, que é a nossa, no qual alguém que não mostra eficiência ou alguém que não quer trabalhar, você não pode mandar para a rua, a eficiência cai lá embaixo. E até aquele que quer prestar um bom serviço acaba se desestimulando a fazê-lo. Então, você prover serviços públicos de forma direta no Brasil é muito complicado, de baixa eficiência, e aí as crises que acontecem, em geral, nesse setor, e aí Goiânia é algo bem óbvio, né? A gente passou aqui, a prefeitura com um orçamento absurdo, não conseguiria sequer fazer recolhimento de lixo. É autoexplicativo como é que a gente consegue chegar lá. Outras formas de prestar o serviço público são uma forma também ineficiente, que é terceirização pura, que é você contratar através da antiga Lei 8666, agora a Lei 14, eu sei erro o nome dela, salvo engano, 14021, a nova Lei de Licitações, que aí você terceiriza de uma forma precária, digamos assim, né? Você tem que comprar lâmpadas, compra lâmpadas, faz um pregão para comprar lâmpadas. Você tem que fazer um serviço rápido, você contrata uma empresa para operar e gerir aquele serviço público por um prazo aí de 1 a 5 anos no máximo. Nesse caso, a empresa praticamente não tem risco, ela só faz o serviço e recebe. Quando a gente está tratando de uma parceria público-privada ou de uma concessão, e eu já vou explicar as diferenças entre ambas, você transfere integralmente esse serviço público para a iniciativa privada, fazendo com que ela seja obrigada a fazer investimentos, né? Então, a iniciativa privada assume um serviço público integralmente, tem que fazer investimento para isso, o contrato é de longo prazo e ela tem que bater meta. Então, voltando à questão de iluminação pública, ela teria que assumir, por exemplo, por 25 anos o serviço público de operação, manutenção, gestão e investimento e iluminar a cidade inteira com determinadas metas que têm que ser criadas antes. E o município faz o que ele mais sabe fazer, talvez, ou que ele deveria mais saber fazer, que é meramente regular. Ele vai lá, checa o serviço, vê se está acontecendo isso de forma adequada ou não.
É evidente que vai ter uma contraprestação. Essa contraprestação, quando é feita direto pelo município ou pelo governo, a gente chama de concessão administrativa ou de parceria público-privada. E também existem o caso de parcerias público-privadas em que a relação é direta do usuário com a concessionária sem passar o dinheiro pela governança, digamos assim. E aí que a gente chama no Brasil de concessões, no exterior a gente chama de User Pays PPPs, de parcerias público-privadas pagas pelo usuário. Exemplos clássicos são pedágio, você pega o teu carrinho, passa pela cancela de pedágio, paga uma tarifa, ou a própria concessão de água e esgoto, né? Você pega uma tarifa, você sabe exatamente quanto que você gastou de água, o teu hidrômetro bate X e a concessionária cobra por isso, pode ser uma concessionária privada ou uma estatal, como é aqui em Goiás, que é a Saneago. Ah, legal. Eu resumi em 5 minutos 30 anos de história. Engraçado você comentar dessa dificuldade que o poder público tem para prestar algum tipo de serviço há um tempo atrás. Algum não, todos. Todos. A gente conversou com o Nelson Siqueira, que ele é empresário, dono da RNV Resíduos, ele trabalha com resíduos, eu também trabalho com tratamento de efluentes. Ele explicou até uma lógica assim, da licitação para alguns trabalhos. A burocracia do poder público ela atrapalha muito, porque você precisa ter agilidade. Que no meu caso, aqui mesmo eu trabalho, eu monto equipamentos para tratar esgoto, né? E aí, numa empresa pública, se queima uma bomba ali que eu não tenho peças em estoque que foram licitadas lá atrás, eu tenho um serviço emergencial para executar. E mesmo que eu faça uma licitação mais rápida, uma compra direta ali, é diferente do meu caso empresa, que atravessa a rua, compra essa bomba e substitui ela, né? Então, para alguns serviços, a burocracia estatal, e que ela tem que existir até por questões de ética pública, né? Ela inviabiliza mesmo a prestação de serviço. O poder público, naquele segmento, ele não tem que se meter, porque a característica daquela prestação de serviço, ela não cabe dentro de uma lógica de prestação de serviço público, né? Então, é bem interessante. Você falou, assim, uma linha muito similar ao que o Nelson comentou conosco. Ô Danilo, assim, eu posso até parecer polêmico, às vezes, com as minhas, e eu não pertenço ao senso comum, mas eu tenho que te refutar quando você fala que algumas vezes a burocracia ou o serviço público que o Brasil não consegue prestar. Eu não estou querendo dar carteiraço aqui, vocês têm mais experiência, inclusive, de serviço público que eu, né? Gabriel, inclusive, é servidor. Eu não sei se... Você não, né, Danilo? Você é empresário. Eu sou empresário, sou professor e empresário. Então, mas ainda você carrega um espírito que eu acho interessante. Mas, na prática, se nós pesarmos o nível de baixíssima eficiência que tem o serviço público brasileiro, por tudo isso que eu lhe falei, não existe hoje, na minha óptica, nenhum serviço público que é possível ser prestado no Brasil com algum grau de eficiência que seja compatível com o que a população deveria esperar, digamos assim. Em face disso, eu defendo absolutamente todos os serviços públicos que deveriam ser tratados com parcerias público-privadas, com concessões, ou indo mais adiante, parece que eu estou... Quando eu falo a palavra que eu vou falar agora, parece que eu sou um vampiro que tem que pregar na cruz, pregar o martelo no coração, mas privatizações que deveriam acontecer de forma mais óbvia no Brasil, mas que infelizmente não acontecem por questões aí que, se vocês quiserem adentrar nesse tema, depois a gente adentra. Sim. E eu vejo, assim, só para pôr um pouco da minha visão também, que os serviços ali que a prefeitura presta, a prefeitura, o Estado, de forma geral, onde eu vejo que essencialmente estatal são serviços de fiscalização, né? Por exemplo, pegar o exemplo da própria agência ambiental de Goiânia, que ela presta um serviço que não é o ideal, né? Vamos pegar o exemplo do IBAMA também, que é muito moroso. Qualquer processo no IBAMA demora séculos. E eu nem vejo tanta culpa do servidor, aí entra a culpa, talvez, da gestão, que não dá a condição ideal daquele fiscal conseguir executar a atividade dele, sabe? Goiânia, eu não sei quantos fiscais tem, mas eu tenho certeza que eles não têm. 64. Então, imagina, tanto de... 64 fiscais de ambientais? Ambientais. Mas na rua mesmo não tem tudo isso, né, Gabriel? Eles trabalham porque eles trabalham em escala... a fiscalização ela é 24 horas por dia, né? Então, você tem as escalas... Mas olha como é que é engraçado, né? E aí, quando a gente fez o convite para o Alpendre, era justamente para fazer essa discussão com a própria sociedade, né? O Alpendre, ele pertence a um grupo seleto, vamos dizer assim, eu falo seleto, que tem a nossa amiga em comum, a Isa também, que acredita
a Cohen, ela acredita também que as PPPs e as concessões talvez sejam o único caminho, sabe, Danilo e nossos ouvintes, para prestação de serviço, tanto através da PPP como as próprias concessões, como muito bem explicou o Alpendre. E isso para a gente ter eficiência na gestão pública. E aí a gente pode, num outro momento, também fazer uma discussão, porque os dois, de forma clara e objetiva, ponderaram que a culpa, às vezes, nem é do servidor, mas muito mais da gestão. E aí isso cabe em outro processo. Eu, inclusive, escrevi um artigo esses dias no Popular, justamente sobre a gestão eficiente versus o fisiologismo. Um grande problema que a gente tem no Brasil é que você tem um aparelhamento dos órgãos públicos estruturantes, principalmente, para que você possa fazer campanhas políticas. Então, talvez isso trave. Mas aí, não fugindo do tema, Alpendre, nessa perspectiva que a gente discutiu agora de PPPs, de concessões, e de se tornar, talvez, por que não, as privatizações, você acredita, né, com o novo marco do saneamento, eu sei que você trabalhou arduamente nas discussões, é um cara bastante combativo nessa temática, você acredita que esse modelo que a gente tem aqui desde 2021, se eu não me engano? 20, do novo marco do saneamento, a gente vai conseguir, né, universalizar a água de boa qualidade e avançar bastante na questão do esgotamento sanitário e quais as dificuldades, vamos dizer assim, mesmo a gente estando nesse processo novo desde 2020, você acredita nesse processo de PPPs e concessões e por que não privatizações? Qual a sua compreensão sobre isso? Vamos lá. O novo marco ele chegou com uma lógica... O Brasil sempre ele começa com grandes boas intenções e depois os governos que vão se sucedendo, eles vão se adaptando a interesses corporativos de determinadas instituições que acabam norteando a lei para um lado ou para o outro, e a lei acaba ficando frouxa e flexível, como é comum em economias emergentes ou países com pouca qualidade institucional, digamos assim. Né? Novo Marco começou com excelentes intenções, principalmente reforçando a titularidade municipal, atribuindo aos municípios a decisão se eles adeririam ou não a instrumentos de regionalização, né? E obrigando os municípios que, porventura, tivessem um contrato vencido a fazerem novas licitações, no qual a iniciativa privada poderia participar e junto até com empresas públicas do setor. O que aconteceu? Tudo ia muito bem, tudo ia muito maravilha. Quando acabou o governo do Jair Bolsonaro, entrou o governo Lula, que tem um caráter nacional estatizante muito forte, e editou alguns decretos, acabou defendendo as estatais, enfim. As estatais conseguiram aprovar com o apoio de governos estaduais, que são governos estaduais também estatizantes, como aqui em Goiás, né, cuja só o governador Ronaldo Caiado só tem o nome, assim, só se diz liberal, nem se diz mais, né, mas é um governador que, na verdade, só quer mais poder. É difícil você achar políticos que não querem mais poder, e ele usa Saneago e usa instrumentos estatais para fazer política, para pegar o prefeito de ir lá e dizer, estou entregando aqui para você tantos milhões de reais, etc. A lógica do marco nesse aspecto ela foi subvertida, porque passaram leis complementares estaduais distorcendo o conceito do que seria a regionalização. Então, essas leis estaduais foram as chamadas leis das micro-regiões. Micro-regiões, elas deveriam ser consideradas exclusivamente em regiões metropolitanas, aqui em Goiás só teria Goiânia, né? Isso. E aí, nesse local... Acho que talvez no entorno, eles encaram... Não, mas em torno de Brasília, o Distrito Federal tem uma titularidade única, federativa, ela não puxaria essa turma, né? E aqui em Goiânia seria apenas Goiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade, e aí teriam a titularidade compartilhada e aí teriam que tomar decisões em conjunto. O que os governos estaduais fizeram? E essa turma ela sempre consegue se mexer para manter melhor os seus interesses. Foi lançada essa lei das micro-regiões, a titularidade em tese aí passou em ser da região metropolitana do estado inteiro, de forma absolutamente legal, e hoje a gente luta aí para combater, é uma luta dura, é uma luta árdua, mas que a gente não vai desistir, não. Acabei de sair do município da Alexânia, que quer fazer a concessão, Saneago não presta o serviço, tem praticamente 0% de esgoto, mas a gente tem que conviver com isso dentro do Brasil, mas de alguma forma está mudando, tá? Ainda que em alguns locais ocorreram algumas licitações em blocos, Alagoas,
Amapá, Rio de Janeiro, para fazer concessões integrais, ainda tem muito a avançar, só que tem muitos, quando a gente vai avançar com iniciativa privada em determinados setores, alguns interesses corporativos estatais, eles acabam se protegendo e aí subvertendo essa história toda. Tá? Eu te pergunto porque 2 pontos que você tocou, né? O primeiro é que eu também participei lá da audiência pública sobre essa nova proposta do Estado, né, de regionalizar. E aí Goiânia até, surpreendentemente, ela se mostrou no início contra justamente por perder a sua capacidade de poder de decisão. Enquanto município, é Goiânia que tem que decidir sobre quem vai prestar esse serviço, nesse caso, o saneamento. E eu também falo que sobre esse avanço, talvez, que o marco do saneamento não trouxe de forma direta, mas indireta, porque eu fui conselheiro da agência de regulação aqui de Goiânia, e a gente foi, na época, na gestão do Paulo, na gestão eu representava a AMA na gestão do Paulo, do Íris. E foi nesse momento... Esse conselho ainda existe? Não sei se ele existe. Tecnicamente tem que existir, mas assim, eu não sei se ele está ativo. Que ele tem que existir, eu tenho certeza. E a gente, nesse momento, justamente conseguiu dilatou ou fez a nova concessão da Saneágua até por mais 30 anos, se eu não me engano, mas a gente trouxe uma série de avanços justamente com essa justificativa. Falou, olha, Saneágua, você precisa universalizar a água no município de Goiânia e avançar drasticamente na questão do esgotamento sanitário, porque senão o mercado vai mudar e você não vai conseguir. E se eu não me engano, eu acho que a gente, dentro dos 10, eu não sei o valor correto, a gente conseguiu trazer 1/3 desse valor para os primeiros 5 anos, justamente nessa questão do esgotamento sanitário. Então, eu percebo que, infelizmente, às vezes, nessa gestão, a gente vai a par e passo. Anda com a gestão, para com outra. Anda com a gestão, para com outra. Eu acho que esse é um mal que assola a nossa gestão pública no Brasil, justamente porque a gente tem eleições de 4 anos e a cada 4 anos, na grande maioria das vezes, a gente muda as cabeças. Mas, assim... novamente... não adianta você achar... Desculpa te interromper. Não adianta você achar que a gente vai conseguir fazer parcerias público-privadas, concessões e afins sem o aval do prefeito, né? A gente tem que... Ele que manda, ele que decide. Se do nada ele quiser detonar o processo, ele detona. Então, as decisões políticas têm que andar par e passo, tal. E, às vezes, é o que você falou, às vezes 1 passo para frente, às vezes 2 para trás. E eu acho o seguinte, quando eu pensei nesse programa para a gente levar, justamente as pessoas, Alpendre, elas têm um receio pelo nome. PPP, concessão, falar privatização, já se assusta. Talvez a gente já tem vários embates, você sabe disso, algumas coisas eu acho que vale a pena privatizar, outras nem tanto, mas hoje eu sou muito favorável à questão das concessões. Eu acho que é um caminho que a gestão pública tem que caminhar. E eu vejo que acho que a questão política, às vezes, ela atrapalha essa implementação do marco de saneamento, né? E, infelizmente, quem perde é a população. O Instituto Trata Brasil acabou de divulgar, através do censo, você tem 49 milhões de pessoas que não tem rede de esgotamento sanitário, sabe? Não tem rede de água potável. 1,5 milhão de pessoas não tem sequer um sanitário. Você tem essa realidade. E aí vem novamente o questionamento... o seu trabalho, eu sei que você faz um monte de reuniões, participa de um monte de fórum, não está conseguindo chegar nos gestores, nos tomadores de decisão e mostrarem para ele que isso é benéfico, sem o receio, vamos dizer assim, de tipo, isso vai tirar emprego do poder público, sem essa discussão pequena, mas pensando numa questão macro, você não vê avanço nessa discussão, ou ainda é muito fechado? Não, vejo sim, veja, Eu trabalho com concessões há uns 15 anos, com PPPs há uns 10, e vou te dizer, especificamente com PPP, quando a gente começou lá atrás, em 2014, 2013, era praticamente um crime falar em parceria público-privada, né? Eu tinha que fazer todo um trabalho de educação enfim, a gente vinha de governos de esquerda muito fortes, em que parecia que era algo de privatização, etc., e até um contrassenso em algumas coisas, né? Porque os governos de esquerda foram os maiores responsáveis no Nordeste, por exemplo, por a disseminação das parcerias público-privadas. Os governos da Bahia, do Piauí, governos do PT, que foram extremamente competentes em entender esses modelos e fazer avançar. E não vamos ser desonestos aqui, quem sancionou a lei das PPPs no Brasil foi o presidente Lula em 2004, né?
A lei que foi redigida pelo Márcio Tomás Bastos, pegando experiências que já existiam na Inglaterra. Então, a gente tem que bater palma para eles nesses aspectos. Avanços, claro que existem, Gabriel. Nossa, poxa, a gente saía de... Eu fiz a 4ª PPP de iluminação pública do país em 2016, agora são mais de 150. Até Goiânia está indo para isso, imagina só, né? Concessões, etc., está acontecendo muito no Brasil. Hoje são quase 350 contratos. A gente atua, eu atuo com prefeitos praticamente todo dia. Mas eu sou empresário, né? Então, enfim, eu não tenho que... O meu caráter institucional que eu faço nesse sentido é para oferir um trabalho para mim e também para desenvolver o município, se ele entender que isso é feito de forma adequada. Mas já existe uma evolução natural em relação ao modelo, só que a principal educação tem que acontecer com o gestor público que tem a caneta. Ele que tem que liderar. A verdade é essa, tá? Não adianta... O Steve Jobs falou uma frase interessantíssima quando ele foi lançar o iPad. Mas como é que foi feita a pesquisa de mercado em relação a isso? Olha, deixa eu te dizer um negócio. Em 1900, quando o Henry Ford foi lançar o carro massificado nos Estados Unidos, se ele fosse fazer uma pesquisa para dizer como é que o pessoal queria se movimentar, eles diziam que prefeririam carroças mais velozes. Ou seja, não adianta, se o prefeito entrar e começar a fazer pesquisas, etc., não vai sair nada. Então, ele tem que entender qual que é o modelo, entender que é o melhor sistema, entender que o serviço público não vai adiante se isso não acontecer. E aí a gente pega exemplos clássicos, né? Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, revolucionou o estado do Rio Grande do Sul, colocou parcerias por privados e concessões como algo prioritário, o estado está voando. Mas o quê? O cara que estudou, que entende e que é capaz de fazer isso. Tarcísio Freitas, em São Paulo, Rafael Fonteles, no Piauí, Wellington Dias, governo do PT do Piauí, Rui Costa, na Bahia, são caras que estudaram, se cercaram de gente competente e fazem o negócio acontecer. Agora, você não quer que Rogério Cruz, né, com todo respeito, ou com nenhum respeito que eu tenho por essa atual gestão, que é um analfabeto, praticamente, que vai conseguir fazer alguma coisa. Não vai. Tá a cidade aí, jogada às moscas, servidores tendo que agir da forma como vocês agem, na raça, no peito. Você sabe, a gente lá atrás, Gabriel, a gente tentou lançar um chamamento público, porque o aterro da cidade já era um lixão. Isso foi no dia, eu me lembro que a gente fez uma palestra, no dia que o Bolsonaro levou uma facada, 6 de setembro de 2018. Daí até agora, o lixão quase estourando. E aí, vamos adiante. Cadê o Ministério Público de Goiás? Fica a minha pergunta. Cadê os órgãos de controle que gostam tanto de pegar diária aqui, diária ali, contrato cá? Cadê eles cobrando? A cidade de Goiânia vai implodir do ponto de vista de resíduos sólidos ou do ponto de vista de sustentabilidade, que é o caso do lixão aqui. Ninguém faz nada, não vejo nenhuma medida mais pesada, ninguém vai preso. Enfim, fica aí a discussão. Danilo? E é engraçado como... Travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Deu só uma travadinha. Deu uma travadinha aqui. E é engraçado que como a discussão que muitas vezes ela tem que ser técnica, né? Com base em estudos, e ela se torna política. E a privatização, as parcerias privadas vão muito nessa linha, né? É o caso da privatização, assim, se o cara é a favor de privatizar, ele vai pegar e vai dar um exemplo da telefonia celular, né? Se o cara é contra privatizar, ele vai dar o exemplo da companhia elétrica, da Enel, Equatorial. E aí, assim, se você, Pedro, fosse defender hoje uma parceria público-privada, modelo no Brasil que beneficiou a população, beneficiou o meio ambiente, qual caso você ia pegar como exemplo, assim? Pô, bacana. Primeiro, só voltando um pouquinho no que você falou, quando você fala que a discussão que deveria ser técnica, ela vira política, eu vou refutar também isso aí um pouquinho, porque assim, não adianta a gente tentar tirar essas questões técnico-políticas, nesses casos, elas estão entrelaçadas, e não é no Brasil, é no mundo inteiro, tá? Se o presidente dos Estados Unidos quiser fazer uma política que favoreça determinado setor ou determinada questão ambiental, não adianta você lutar contra, as questões sempre vão passar por ali, o primeiro-ministro da Inglaterra, a União Europeia, enfim.
A gente tem que tratar essas... Não adianta mais a gente criar essa dicotomia. Isso eu aprendi com o tempo, sabe, Danilo? Eu tentava sempre manter exatamente esse discurso que você falou, não, tem que ser um discurso técnico, a gente vai ter por aqui, mas se não tiver um político que mata no peito e resolva, e que tenha uma ação para fazer o seu município, o seu governo avançar, isso não vai acontecer. E aí uma pequena diferença também, enfim, privatização é quando você transfere integralmente os ativos do setor público para a iniciativa privada para sempre, inclusive estruturas, tá? E aí, vamos usar exemplo batido, exemplo da telefonia. Tem todas as empresas de telefonia estaduais, que eram federais, na verdade, estabelecidas nos estados, foi transferido tudo para a iniciativa privada. Além de vocês terem o direito e o dever de exercer aquele serviço público ou explorá-lo do ponto de vista econômico, vocês vão ter que arcar com toda a estrutura, e aí arcaram, inclusive com passivos trabalhistas, tributários. Quem é competente fica, quem não é competente vai embora, tá? Do ponto de vista de concessões e PPPs que deram certo, tem muita coisa bacana aí, né? Tem a PPP de educação de BH, que foi considerada a melhor do país, construção de trocentas escolas com operação, manutenção e gestão, concessões de água e esgoto, inúmeras aí no país, tem a concessão de Franca, tem a de Serra do Ramalho, na Bahia, parques agora, né? Concessão de parques, que são inúmeras aí no país, a concessão pioneira, na verdade, uma das primeiras pós-lei das concessões, que agora completou 25 anos, é a concessão do Parque de Foz do Iguaçu, lá das Cataratas, né? Quem conhecia as cataratas, a minha família é natural de Foz do Iguaçu, então eu ia muito quando criança, aquilo lá era um arremedo, assim, quem dava sorte para não cair nas cataratas ficava no lucro. Depois que virou, você consegue fazer o passeio do Macuco, você conseguia colocar o ônibus para fazer por quantias extremamente módicas, para percorrer até as cataratas. Quem tem mais dinheiro faz um pacote melhor, todo o meio ambiente preservado, né? Não sei se vocês já foram no Parque Nacional do Iguaçu. Poxa, para quem está trabalhando com sustentabilidade é algo imperdível, né? Quer dizer que é tudo bom, Danilo? Evidente que não, né? Quando não existe uma regulação adequada, a tendência da iniciativa privada é deitar e rolar, né? Então você faz vamos dar exemplos aí ruins. O Maracanã, a PPP, concessão do estádio do Maracanã, que foi para o Odebrecht. O Odebrecht quebrou no meio do caminho, por todas as razões que a gente sabe. Por A mais B, simplesmente pegou no contrato lá, disse que não investiu isso, não investiu aquilo, no final acabou saindo muito melhor do que entrou, tá? Então, quando não existe uma regulação adequada, e aí podemos pegar o exemplo da Enel, por que não, né? Curiosamente, o exemplo da Enel, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a melhor agência reguladora do país, não viu problema nenhum no contrato, ok? Então, qual que era o problema? A gente tem que amadurecer essas discussões. Eu sei que a população não está nem aí para isso. Ela quer saber se o serviço está sendo prestado de forma adequada ou não, né? Mas, do ponto de vista contratual, as questões estavam sendo prestadas de acordo com o contrato e ela levou uma ou outra multa nesse ponto, e que a ANEEL, que não é aparelhada, pelo contrário, ela é muito séria, muito competente, ela não detectou grandes problemas no contrato, tanto que a Enel não perdeu a concessão, ela transferiu para uma outra empresa, né? Então, aí eu vou falar algo aqui que pode parecer chocante, mas na prática é verdade. Para mim, a pior concessão, a pior parceria para o privado ou a pior privatização ainda é superior a um dos melhores serviços públicos no Brasil que a gente consegue prestar por todas essas questões sistêmicas. Repito, não é um problema do servidor, não é um problema, é uma questão sistêmica, tá? Existe um estímulo natural no país à ineficiência da prestação do serviço público, que por estudos, creio que o Armínio Fraga, junto com a Helena Landau, fizeram um estudo aí, uns 2, 3 anos atrás, que conseguiram atestar que, comparado com a iniciativa privada, o serviço público direto brasileiro consegue chegar no máximo 30% de eficiência. E aí não tem como melhorar isso por todas as travas sistêmicas que a gente tem. É isso. Alpendre, a gente, há um tempo atrás, né, você enquanto consultor e eu, servidor da AMA, a gente queria resolver o problema do aterro sanitário de Goiânia. Do lixão.
Do aterro controlado, do aterro controlado. Chamado nome certo aí, Gabriel. Veja bem. Gabriel, aproveitando, eu posso só dar uma lembrança. O tanto que é complicado a gestão pública, né? Eu trabalho com tratamento de efluentes, né, Pedro? E aí, há uns anos atrás, antes da pandemia, muito tempo, a prefeitura, na época, foi a Comurg que fazia a gestão do aterro, se não me engano. A gestão não fazia, né? Não fazia. Eles foram notificados por um acidente ambiental com o chorume do aterro na época. E aí eu já tinha conversado com eles há muito tempo para testar o equipamento lá. Aí, assim, rapidão, eles entraram em contato, não, vem, traz o equipamento aqui para a gente fazer uns testes. E aí, coincidentemente, quando eu estava chegando com o equipamento móvel lá, tinha TV Anguera, TV Serra Dourada, assim, uma mídia. Eu falei, caramba, o negócio é sério, né? Tanto de televisão que cobrir o aterro fazendo teste com tratamento inovador de chorume e tal. Acabou os testes, meu amigo, acabou os testes, eu fui embora, apresentei os resultados, nunca mais nem meu telefone eles atenderam. É óbvio. Acabou. Tirou uma fotinha ali, meu amigo, acabou. Quando eu vim aqui para Goiânia e conheci o Gabriel, não sei se o Gabriel estava nessa reunião, mas a gente foi fazer uma reunião com o então prefeito, saudoso Willis. Prefeito muito bacana, figura muito inteligente, interessante, que eu só conhecia de fama, porque eu não sou daqui, né? Aqui ele é praticamente um deus, né? Louvado, tal, etc. E aí veio a questão do lixão, da Comurg, etc e tal, aí do nada, a troco do quê? Eu acho que eu estava sendo avalizado por boas pessoas aqui, ou da confiança dele, e perguntou minha opinião. O que você acha que eu devia fazer? Não, extingue a Comurg, faz uma concessão ou terceiriza logo isso aí e lança rápido um processo para a iniciativa privada assumir. Não, mas como é que eu vou extinguir a Comurg? Assim, faço. Se o senhor seguir a liminar aí do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que estava vigente na época, do Lewandowski, que tem que fazer a extinção tem que ser por meio de lei, né? O senhor manda uma lei para a Câmara, ou o senhor mata no peito e faz direto, por meio de decreto. Ah, mas e as famílias dos servidores? Assim, o senhor está mais preocupado com a família do servidor ou com a população inteira de Goiânia? Não dá para continuar com aquilo. Ele, eu não vou terminar minha carreira política ele já estava decidido a não concorrer. Eu não vou terminar minha carreira política mandando toda essa gente embora. Tá aí. E eu lembro bem desse posicionamento, porque a gente discutia muito internamente sobre como a tentativa de se fazer isso de forma menos drástica, vamos dizer assim, né? Justamente porque teve o histórico lá da Cachego, do BEG, né, se não me engano, acho que não queria repetir essa celeuma, vamos dizer assim. Mas voltando a essa questão, justamente sobre esse caso do aterro, a gente discutiu uma PMI, né? E para que os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha entender, a PMI é quando a prefeitura, a própria administração pública, ela joga no edital para a sociedade, para o setor privado, buscando alternativas para resolver o problema que ela tem. Nesse caso, a gente queria resolver ou quer resolver o problema do aterro sanitário e poderia vir gente do mundo inteiro. E a empresa que tivesse o projeto aprovado de forma adequada, ela iria poder concorrer ao processo de licitação, de concessão, pelos 30 anos, e se ela não ganhasse, ela iria receber um valor por aquele estudo que ela fez. E aí, Alpendre, você acompanhou isso bem, a gente chegou aos finalmente, né, de conseguir estruturar. A redação já estava estruturada, já se tinha anuência, porque a prefeitura tinha, eu não sei se hoje tem, um comitê que trabalha justamente com o processo de licitação, de concessão. Eu criei, né? Foi, eu criei. Aí eu te pergunto, meu amigo, assim, primeiro, o que deu errado, Alpendre? Assim, para os nossos ouvintes, o que deu errado? De uma forma bem franca, é o podcast da franqueza, então, agora. Não, agora não, sempre foi, né? Estou aqui falando um monte de coisa, depois eu só levo o processo nas costas. Eu estou lembrando uma vez, acho que o Danilo caiu. Não cai não. Estou aqui. Não? Eu lembro uma vez, Danilo, essa história eu vou contar, depois se vocês quiserem, vocês editem ou não. Eu estava fazendo uma PPP lá no Paraná, e aí todo aquele agito, tá, oposição contra, biriri, blá. Aí me ligou da rádio, a gente quer fazer um debate com o senhor sobre a PPP, etc. Pô, bacana. Tá. E, aí assim, quem vai falar com o senhor vai ser o vereador fulano.
Aí eu, esse vereador fulano, eu conhecia a figura, né? Por que eu vou debater com esse analfabeto? Porra, e estava no ar. O cara me encheu o saco durante 5 anos, era inquérito, era pedido daqui, dali. Porra, inacreditável isso. Mas, como eu não tenho muita papa na língua, depois eu fico recebendo processo mesmo, dane-se. O que deu errado foi que, na época, a gente redigiu tudo, estava tudo para encaminhar. Aí o então secretário Gilberto, como é que era o nome da figura, Gabriel? Gilberto Marques Filho. Marques, Neto, não era? É Neto, Gilberto Marques. Marques. Fez uma mega reunião com um monte de empresários do setor, querendo contribuições, etc. Aquele negócio pegou meio mal, todo mundo ali, um monte de gente não estava entendendo muito bem porque que aquela turma estava ali. E assim, o poder público pode até depois, né, chamar os empresários para fazer suas posições. Antes disso é meio complicado, tem leis de improbidade, etc. O negócio vazou, Gilberto ficou com medo de perder o cargo na época, quis dizer que eu que tinha organizado aquela reunião, e aí o negócio foi enterrado, e aí o Tateu está aí até hoje. Então, para você ver como questiúnculas e incompetências de gente absolutamente incompetente, como era esse secretário, acaba detonando o negócio inteiro. Que, aliás, ele foi ocupar o cargo lá, ele é veterinário, não tinha nenhuma condição de ocupar um cargo dessa questão para uma cidade de 2,5 milhões de habitantes que precisa tanto de questões ambientais, né? Mas é o que acontece. O que deu errado foi isso. Mas, só complementando, Gabriel, antigamente eu era muito defensor da PMI, sabe? Que era quando você, como muito bem você explicou, você faz um chamamento público para a iniciativa privada apresentar projetos, e aí, por sua conta e risco, e esse projeto ser a base da futura licitação, e se porventura esse projeto foi escolhido pela administração pública e depois existiu uma licitação, a empresa que ganhou a licitação teria que ressarcir a empresa que fez esse PMI, que arcou com esse risco e que foi o escolhido, né? O que deu errado no Brasil, para variar? Esses projetos... Acabava acontecendo muita briga nessa fase de PMI. Empresa A, o projeto, empresa B, empresa C, todo mundo gastava dinheiro, aí a prefeitura escolhia o projeto C, não conseguia explicar por A mais B por que o projeto C foi escolhido com base em critérios objetivos, e aí o projeto dava maior problema, no final era arquivado. Também a administração pública não se sentia comprometida, lançava PMI para tudo que é lado e esperava as empresas acontecerem, e no final as licitações não aconteciam. O que acabou gerando um dado assustador, que quase chegou a ter 95% de mortalidade dos PMIs no país. Ou seja, de cada 100 PMIs que fossem lançados, 95 não eram assinados o contrato. Então, hoje, eu não trabalho mais com esse tipo de instituto, eu trabalho com termos de cooperação exclusivos, né, que são feitos ou via universidade ou como consultor, e aí a gente não gasta energia, faz o projeto de forma adequada, depois quem deve ser ressarcido é ressarcido, e aí a licitação acontece, os níveis aí de, pelo menos de conclusão dos projetos, cresceram muito, né? Eu te falo o seguinte, desde 2016 eu sempre estou tendo a oportunidade de fazer... Você sofria lá, né, Gabriel? Desculpa. Muito, porque a gente, enquanto técnico, a gente tenta dar uma solução para o problema. A gente sabe que o aterro tem um problema seríssimo, grave, e a população goianiense está sentindo isso, porque a gente agora está discutindo a questão de coleta equivocada ou não está sendo feita a coleta de forma adequada. E a minha preocupação maior é no médio e longo prazo, principalmente no médio, é quando eu chegar aqui daqui 10, 15 anos e falar para a população goianiense, falar o seguinte: nós não temos mais local nenhum adequado para descartar o nosso lixo. E aí, o que a gente vai fazer? Então, isso é uma coisa que me incomodava muito enquanto servidor, que acho que a grande questão que eu sempre falo, a gente, enquanto servidor, eu não tenho um problema muito com os comissionados, mas eu tenho um problema de colocar comissionados em cargos estruturantes, que é justamente para discutir uma política como essa, que é uma política de 30 anos, né? E vai passar 5, 6, 7, 8, 10 governos. E aí, uma das coisas que mais eu estou tentando trabalhar com vários atores que vão ser candidatos, e aí eu tenho um viés, sabe, Alpendre e nossos ouvintes. Eu falo com todo mundo, porque assim, não me interessa quem vai ganhar. Bacana. É lógico que eu tenho as minhas convicções políticas, ideológicas, partidárias, etc., mas não me interessa, porque a ideia é que todo mundo que sentar lá na mesa para prefeito
ele tem que resolver o problema da Comurg e principalmente o problema do aterro sanitário de Goiânia. Né? E isso eu sempre falo, eu falei já com os dois e vou falar com outros, né? Porque agora tem uma gama de candidatos, a ideia é que eu possa falar com todos, até para que não tenha problema sobre essa questão. E a eleição está super aberta, né? Não tem nem então, favorito. mas é para que você possa... O prefeito que ganhar de Goiânia, ele vai ter que resolver esse problema no primeiro ano. É porque no primeiro ano ele tem uma base, né? Ele foi eleito, ele tem a possibilidade, e eu fiz um artigo no Popular também, há um tempo atrás, falei assim, é o fim da Comurg, e lá eu faço uma diferenciação. Eu acho que o aterro ele precisa passar para a iniciativa privada justamente pela sua função de origem, né? E a demandar atenções, equipamentos, tecnologias, etc. Acredito que essa questão da coleta de lixo, eu acho que essa concessão que foi aprovada agora, tomara que eu não esteja errado. Essa terceirização, na verdade, né? Na verdade, eles fizeram uma terceirização, mas ela tem a possibilidade, eu acho, que, dependendo de como vai ser, né, vai passar por uns crivos de 2 anos, acho que tem um condicionante, vamos dizer assim, do TCM para liberar, né? Se chegou no TCM... Não, vamos lá, mas demorou um tempão, o TCM acabou liberando e o contrato foi assinado, um contrato de 470 milhões de quase 4, 5 anos, um negócio assim. Não, acho que é 2 anos, não, Pedro? Aí você vê que loucura, né? Como então, mas a Comurg esse ano recebeu 497 milhões de reais. Esse ano não, 2023. O contrato lá eu não vi, não tive acesso ao contrato. Mas 470 milhões no novo contrato, eu vi. Em 2 anos, né? Para 2 anos. É lógico que ele vai fazer a coleta, né? E a varrição. E aí eu também falo da necessidade de trazer tecnologias. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade da gente ver o processo de varrição mecanizada, que em Goiânia a gente não tem, a gente já viu em outros lugares, mas eu acho que vai ser uma possibilidade. E aí, assim, para finalizar a minha fala, Alpendre, e trazer mais uma vez a sua compreensão, eu acho que a gente já fez isso em off, essa discussão, dividir a Comurg, né, com prestação. Aquela Comurg das pessoas, ela vai fazer aí, as praças, a poda, a estipação, né, ela vai pagar, vai receber, vai fazer. Acho que a varrição e a coleta fica por essa empresa, e aí eu tenho uma possibilidade que, se essa empresa prestar um serviço nesses próximos 2 anos, eu acho que o próximo gestor tem tudo para fazer uma concessão de 30 anos, 25 anos, para permitir esse empresário fazer um investimento vultuoso. E a questão do aterro, a gente precisa, de forma emergencial, montar um centro de triagem da construção civil e fazer a implementação. E está fácil agora, porque se tem uma coisa boa desse PMI, é que lá atrás a gente teria que contratar empresas para fazer os estudos ambientais. Isso foi feito, a empresa, inclusive do Paraná, se não me engano, acabou de entregar todos os estudos, está sendo aquela validação para finalizar o processo. Então, hoje, a gente tem todos os estudos do aterro. O que a gente precisa fazer? Uma decisão política. De chegar e falar o seguinte, no aterro sanitário eu vou... No primeiro ano, primeiro dia, eu falei isso para um prefeitar, falei, moço, no primeiro dia que você sentar na cadeira, 15 dias você vai sentar e falar assim, vou abrir uma edital para chamamento público para que eu possa fazer uma licitação para concessão do aterro pelos próximos 30 anos. A gente está falando de um universo de 300, 400 milhões por ano? Isso é importante para a sociedade? Belém do Pará acabou de fazer, né? O dinheiro, eu vejo muitas pessoas assim, 400 milhões, 300 milhões, é muito dinheiro. Mas isso vai resolver o problema da sociedade? O cidadão goianiense, ele vai conseguir observar que isso está funcionando? Então, eu acho que o dinheiro está aí para que a gente possa utilizar ele de forma efetiva, de forma correta, né? Mas eu acho que a gente precisa resolver o problema. Ser esperançoso com isso, eu acho que... Vamos lá, 2 questões primeiro. Serviço público, principalmente aqui de Goiânia, se ele começar a administrar o deserto do Ceará, em 10 anos vai faltar areia. Tá? É o exemplo clássico da Comurg. Comurg pode enfiar a quantidade de dinheiro que for lá, que vai sair para algum lugar, o servidor acaba... Fiquei sabendo que o servidor da Comurg fica lotado na Assembleia, um outro aqui, um outro ali, enfim. Não adianta. A gente está lidando, infelizmente, Gabriel, as nossas elites são assim. Tá? E não vão mudar. Quando vem, acontece um que vai, que cai, etc., mas não vão mudar. Então, se a gente quer maximizar, quem é que está pagando essa história? Estado, município, produz dinheiro, ele tem uma fábrica de dinheiro? Não tem. Quem paga sempre é o nosso bolso e a população. A população está pagando essa história toda, os 400 milhões para Quebec, os 400 milhões para Comurg, etc. Se a gente quer maximizar o dinheiro da população e não tratá-los como otários, extingue a Comurg.
sai para a Comurg. Servidor da Comurg, obrigado, valeu, vai fazer outra coisa da vida. A prefeitura quer absorver, aí é problema dela, se quiser absorver. Comurg não tem mais o que fazer na cidade. Não tem mais utilidade, ainda mais com essa... Não conseguia fazer antes, fizeram uma licitação agora gigantesca, vai ser praticamente toda terceirizada e ele não tem mais o que fazer. Outra correção que eu faço em relação a você, não é aterro aquilo ali. Aquilo ali já virou lixão há muito tempo. Todos os critérios que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, etc., entendem que distinguem ou definem os critérios que definem um aterro, não estão presentes ali naquela questão. O que eu acho que vai acontecer, Gabriel, é o que está acontecendo em outros municípios do estado, tá? Que chegou num nível insustentável, um Ministério Público atuante vai para cima e avisa o prefeito, você vai levar uma improbidade administrativa ou você vai preso. Aí a turma se mexe, né? Opa, meu CPF, o secretário de... Eu presenciei reunião, por exemplo, semana passada a respeito disso. Eu estive presente, pessoalmente, né? Não, meu CPF vai aqui, vai ali, papapá, daqui a pouco vai pintar tarifa. Aqui tem tarifa de lixo em Goiânia? Nem sei. Só para os grandes geradores. Então, para você ver, uma capital que descumpre até isso. Acho que é a única capital do país que não tem uma tarifa de lixo. Né? A gente começou a trabalhar para implementar e foi... Pois mas aí, não era um momento político. Não é o momento. Mas vamos lá. 25 anos atrás, quando alguém falava em pedágio, era pedágio, meu Deus, a gente vai pagar pedágio. Hoje, eu acho que não tem um motorista que não brigue para a estrada ter pedágio, porque ele já entendeu que aquilo lhe faz bem, né? Então, enfim, o que vai acontecer e o negócio vai explodir. Vocês são muito mais inteligentes e sabem muito mais dessa área do que eu, tá? De meio ambiente e sustentabilidade. Aquilo lá é uma bomba relógio. Daqui a pouco vai acontecer um grande acidente de complicações ambientais no setor, não ter mais condição de colocar lixo lá, porque coloca, enterra, tenta enterrar, fica para fora, urubu, catador, etc. Então, enfim, eu não sou esperançoso, eu só sou esperançoso quando, de fato, ou acontecer uma grande hecatombe, ou tiver um órgão de controle ou um Ministério Público extremamente atuante que vá lá e ameaça prender o prefeito. Aí o negócio acontece. Fora isso, não tenho ilusões em relação ao tema. Gente, só para concluir, o que é uma pena, tá? Eu sou adotado por essa cidade aqui, brinquei com o deputado Renato Castro aí um tempo atrás, quando ele é deputado ainda, né? Mas que, quem sabe um dia aí eu ganho o título. O Brasil adora título, né? Tava falando com o pessoal da PPP Eurásia, que quer me contratar aí para dar certificações de PPP para América Latina e África, etc. E aí eu falando, não, a gente tem que dar certificações e tal. Eles, parece país árabe, que adora esse tipo de certificação. Mas eu estava brincando com ele que eu queria ganhar um dia o título de cidadão goiano adotado, porque para mim é minha nova terra, e ver a tristeza com que esses temas são tratados aqui e o desleixo com que a população acaba recebendo desses gestores que se dizem públicos é extremamente lamentável. Não tenho esperança, mas eu tenho esperança em vocês dois. Principalmente o Gabriel, que eu já conheço há algum tempo, que é a força motriz que move aquilo ali, e quem sabe, passo a passo, lento a lento, a gente consegue chegar a algum lugar. Gente, é isso aí. Eu quero agradecer ao meu amigo Alpendre. Ele é isso aí, cara. Ele tem conhecimento, ele tem uma fala muito forte naquilo que ele defende. Eu acho que isso é importante para o nosso podcast, que é levar informação de qualidade para vocês. Eu quero agradecer muito ao Alpendre pela oportunidade de você estar aqui. Não deixe de passar suas redes, e você que está nos assistindo aí, né, Danilo? Não deixe de seguir o nosso canal. A gente não patrocina, a gente não tem nada, mas a gente está aqui de forma orgânica, discutindo temas importantes para a nossa cidade. Muito obrigado, e vou passar para o Danilo e depois para o Alpendre se despedir e falar suas redes sociais, Alpendre, seu site. Só me passa depois a de vocês, porque eu vou publicar na minha, e a minha está bombando ultimamente, porque tem uma agência atrás patrocinando, turbinando, então vou aproveitar essa onda aí. Fala aí, Danilo. Obrigado, meu amigo. Estou começando a fazer o tráfego pago aqui da Resitrack também. Dá resultado. Não tem jeito, se a gente não tiver um trabalho profissional nas redes sociais, a gente não existe, né? Verdade, total. Eu queria só agradecer o Alpendre, foi muito legal essa conversa, dá para tirar muita coisa boa, né? Eu peço quem chegou até aqui no vídeo, que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos episódios, as publicações, porque a ideia é essa, a gente trazer um conteúdo com qualidade para poder multiplicar aí o conhecimento, que é a nossa missão, né? E aí, Alpendre, passa aí suas redes
Maravilha. Vamos lá então, gente. Se vocês puderem, acessem o @falpendre. É minha rede principal, aqui praticamente todo dia informações sobre PPPs e concessões, hoje ela é exclusiva para isso, tanto projetos que eu estou, tanto ideias que eu defendo, como eu disse, como vocês viram aqui no podcast, a gente nunca foge da raia, né? Não quero agradar fulano, beltrano, ciclano, se não gostou, lamento, se gostou também, bacana. Agradeço muito, tá? Às vezes a gente, até pela nossa postura de não sair do muro, às vezes a gente não é muito convidado para muita coisa, né? Porque nesse meio a gente tem que ficar lidando com fulano, beltrano, ciclano, mas acho que a gente pode fazer uma Goiânia melhor e acho que valeu a pena ter transmitido essas informações. Quanto mais a gente educar a população, mais elas fazer entender que desestatização responsável é a melhor forma da gente prestar serviço público, e contando com gente que colabora como vocês, mais a gente consegue avançar como sociedade, como seres humanos e como empresários também, que é a minha principal atividade. Beleza? Isso aí, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Pessoal. Forte abraço. Valeu. Tchau.